Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós temos uma convidada especial. Bubu, vem cá, vem cá. Deixa o povo te ver. Daqui é a Blue, minha filhota. Ela é a minha presente de Deus na nossa vida, um doce. Não um doce. Tem uma cara de brava, uma cara de mal, mas não, ela é boazinha. E a palavra, 1 Pedro 3, versículo 12, 13, fala mais ou menos assim: que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Essa palavra também fala que o rosto de Deus está para aqueles que praticam o mal. E se nós agirmos corretamente, quem pode nos fazer mal? É a pergunta do versículo 13. Gente, essa palavra ela é muito interessante, porque ela fala assim, que Deus está com os olhos na gente. Ou seja, Deus ele não dorme, ele não vacila, é o tempo todo olhando para a gente, olhando o que está acontecendo com a gente. E também a palavra de Deus diz que nesse tempo que Deus está olhando para a gente, também os seus olhos, também os seus ouvidos estão inclinados a ouvir a nossa oração. Todo mundo aqui já entendeu, todo mundo já aprendeu que Deus não dorme, né? Que Deus está sempre acordado, que Deus está sempre pronto para nos guardar, nos livrar, nos proteger, nos abençoar, nos orientar, enfim. Ele está sempre presente e sabe de todas as coisas. Mas também a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele, por estar guardando a gente, ele também vigia para que a gente seja protegido. Isso impede que alguma coisa de mal venha nos acontecer? É uma pergunta que a gente pode fazer. Outra pergunta: se alguma coisa de ruim acontecer, se essa palavra diz que se estivermos atentos, quem pode nos fazer mal? Pergunta. Se alguém nos fizer mal, significa que não estávamos atentos? Se alguém mentir contra a gente, significa que demos razão para alguém inventar uma mentira? Porque também a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não se contradiz, é importante dizer isso. Mas a palavra de Deus também diz assim, que nós somos bem-aventurados quando mentindo disserem coisas contra nós. A palavra também de Deus nos ensina, né? Jesus fala que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que a gente deveria ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Aí alguém pode dizer assim, poxa, Edward, mas essas palavras elas são antagônicas, elas se contradizem em algum momento. Não, Bubu? Se contradiz? Não. Não há contradição na palavra de Deus. Há contexto, situações e formas de se interpretar a palavra de Deus. O mesmo texto ele pode ter diversas interpretações de acordo com o contexto que você vive. Mas devemos resgatar o contexto de quando foi escrito, para o povo que foi escrito, a época que foi escrito, como foi escrito, por que foi escrito, e qual é a finalidade de ter sido escrito daquele jeito. A palavra de Deus hoje, a interpretação que eu faço nesse texto, é que sim, Deus ele não muda e ele continua nos guardando, olhando. Cada fio de cabelo nosso cai, Deus sabe que ele caiu. Tudo, nada passa batido. E um sentimento que nós temos quando alguém nos faz mal é o sentimento de que há aquela dor, aquela tristeza, aquela raiva que depois vai passando o tempo, vai ficando só dor, algum lamento, depois a gente começa a não se importar mais, e essas coisas vão se curando. Eu quero falar um dia, fazer uma pregação sobre corações partidos. O que significa corações partidos? E eu queria dizer para vocês que quando alguém faz um mal para você, quando alguém mente para você, quando alguém faz uma
uma situação de querer criar uma forma de te fazer um mal, essa pessoa, de certa forma... Quietinha, Bubu. Tá protegendo, né? Deus fica mais ou menos assim, ele olha, alguma coisa diferente, Deus vai e nos guarda. Mas assim, do coração partido, né? Por que as pessoas partem nosso coração? Por que isso acontece? E normalmente isso acontece com traições e com mentiras, tá? São as duas formas, assim, principais dessas coisas acontecerem. Por que isso acontece? Porque nós deixamos de observar o ensinamento bíblico, que ensina que nós não devemos jamais confiar em outro homem. A Bíblia, ela diz assim, que maldito é o homem que confia em outro homem. Homem, gênero humano, tá bom? Mulher, homem, enfim, não importa. Como eles dizem lá, doesn't matter. E você vai ter o seu coração partido porque você vai ser traído em algum momento. Em algum momento as pessoas vão mentir a seu respeito. As pessoas vão inventar coisas que não tem nada a ver com o seu caráter, nada a ver com a sua postura, nada a ver de como você é. Por quê? O que as pessoas esperam e elas querem quando elas mentem contra você? Principalmente quando mentem com coisas relativas a atitudes suas ou coisas assim. Elas querem, primeiro, se projetar sobre a sua imagem. As pessoas não mentem com relação a pessoas que são insignificantes. Elas procuram pessoas que são relevantes, que têm significância, e mentem sobre essas pessoas, porque é a forma que elas têm de aparecer, de ser notadas. É um jeito que a pessoa tem de dizer, olha, eu existo, estou aqui. Ela não consegue fazer isso, muitas vezes, por um mérito próprio, porque elas não desenvolveram um carisma, ou não conseguem fazer alguma coisa que chame a atenção. Ela não consegue chamar a atenção, então ela fica ali, né? Ninguém liga. E uma forma dela aparecer pode ser criando uma mentira, criando uma situação, tentando se promover em uma situação, e ela só vai conseguir, porque ela sendo irrelevante, se ela cria uma situação com outra pessoa que também é irrelevante, isso não tem nenhum efeito. Mas quando ela procura alguma pessoa que tem uma relevância, que tem um nome, que tem uma história, e ela cria uma situação em cima daquela pessoa para se promover, então ela entende que é bom, agora estão olhando para mim. Aí depois disso, o que ela tenta dizer? Tenta mostrar alguma coisa que talvez eventualmente ela faça bem. Num primeiro momento, as pessoas vão, acreditando nessa mentira, observar essa pessoa e vão punir ou vão criar alguma situação ruim para aquela pessoa que foi vítima da mentira. Quem não passou por coisas assim? Olha que eu passei, não foi tão recente, mas enfim. Aí as pessoas depois, vai passar uns dias, vai passar uns meses, às vezes não chega às meses, às vezes horas. E as pessoas vão ver que, cara, realmente, aquela pessoa mentiu, as coisas que ela está apresentando, elas não se sustentam, o tempo vai mostrar que aquilo é uma mentira, mas às vezes, gente, aquela mentira serviu de muleta ou de ferramenta para terceiras pessoas buscarem seus objetivos próprios. Aquela mentira criou uma situação e outras pessoas começam a surfar nessa onda que a mentira criou. E você que foi vítima da mentira, você fala, poxa vida, como que as pessoas podem acreditar em uma pessoa que não tem nenhuma moral para dizer isso contra mim, criam toda essa situação contra mim e agora começam a tirar proveito próprio. E eu falo coisas assim, gente. Existem pessoas que são promovidas nos seus trabalhos mentindo contra outras ou se apropriando ou se aproveitando das mentiras que outras criaram. Outras pessoas têm a sua avaliação de performance melhorada em função disso. Imagina, existe um problema, uma mentira que foi criada, aí uma terceira pessoa
utiliza daquela situação em benefício próprio e é melhor avaliada por isso. E, gente, dentro do mundo corporativo isso é comum, infelizmente. E a história das pessoas, ela é escrita em anos. E tudo que você faz fica registrado no tempo. Além disso, tudo que você faz ou deixa de fazer fica registrado na memória daquele que está olhando para você. Porque aquele que está olhando para você também está olhando para essas pessoas, para quem mentiu, para quem se aproveitou da mentira que a outra criou. E tudo isso é computado. Em algum momento essa conta chega, tá bom? A palavra de Deus diz que para quem tem honra, dupla honra. O que significa isso? Quando você tem honra e você é vítima de situações como essa, de intrigas, de mentiras, de falsidades, e ali você é desonrado de alguma forma por aquela situação, Deus te honra, Deus dobra a sua honra e Deus te levanta acima daqueles que atentaram contra você. Às vezes isso, gente, não vai ser na empresa que você trabalhava, na igreja que você ia, no grupo de futebol que você participava. A sua dupla honra vem de outras formas. Você começa a ver pessoas que você não imaginava entrar em contato com você e dizendo para você, olha, eu sei o que aconteceu com você, eu sei que foi uma mentira, eu sei que foi uma maldade, eu sei que foi uma cilada, mas você é muito maior do que aquelas pessoas que armaram e se aproveitaram disso. Às vezes isso pode custar o seu emprego, às vezes isso pode custar a sua liberdade. Tem pessoas que são presas pela mentira dos outros. Mas, gente, já falei num vídeo anterior, quem mente, quem tem o hábito de mentir, quem tem essa predisposição, né, essa disposição de mentir, algumas pessoas elas mentem e elas nem sentem. Você vê que elas mentem e você fala assim, cara, é uma mentira, e parece que ela acredita naquela mentira. E por que isso? Porque quem mente e continua mentindo e sempre mente, e cara, ela pode ir na igreja, ela pode pregar, pode ter o telefone do pastor, pode fazer qualquer coisa. Isso é da natureza dela. Uma natureza ruim, má, uma natureza podre. Então ela mente e ela não sente, para ela é tudo normal, porque mentira para ela faz parte dela. A mentira faz parte dessas pessoas, elas estão falando de coisas que são próprias a elas, agindo de forma que é própria ao caráter ou não caráter delas. Você que não mente, que você procura guardar a sua retidão diante do Senhor e você não mente, você paga um preço por não mentir. Tem uma música da Legião Urbana que fala assim, por que é mais forte quem sabe mentir? Por isso, gente, as pessoas que mentem, elas conseguem tirar proveito da mentira. Às vezes elas conseguem ser promovidas, ter uma avaliação melhorada, ter um reconhecimento momentâneo. Mas, irmão, você vai sentir revolta, ódio, raiva. Tudo isso você vai sentir porque você é um ser humano, mas essas coisas não vão permanecer em você porque não são da sua natureza. Porque você também não vai mentir porque também não é da sua natureza. Só vai mentir quem tem natureza de mentira no seu caráter. E só vai sustentar e fomentar essas coisas pessoas que são assim. A Bíblia fala assim, que 9 coisas a Deus aborrece. A 10ª coisa ele abomina. E essa coisa é a pessoa que semeia contendas. Pessoas que vivem de semear contendas, pessoas que vivem de fazer maldades, de mentir,
de criar situações. Essas pessoas jamais elas terão paz. Essas pessoas jamais serão verdadeiramente felizes. Elas podem ter muito dinheiro, casas, alugar casa, casa de campo, praia, pode ter tudo isso. Quando ela olha no espelho, ela vê uma mentira. Então, essa palavra que Deus nos traz hoje, guarde no seu coração. Deus está te olhando 24 horas por dia. Deus está ouvindo a sua oração 24 horas por dia. E Deus está de olho naqueles que estão te perseguindo, que estão mentindo contra você e que estão planejando o seu mal. Se esse mal se concretizar, isso não diz respeito, isso não é sobre você, algo que você fez ou deixou de fazer. São situações que dá vida, porque nesse mundo nós passaremos por essas aflições. Mentiram contra Jesus. Mentiram. Jesus foi torturado, foi crucificado, foi morto. Você acha que não mentiram contra Jesus? Então vão mentir contra mim, vão mentir contra você. E essas pessoas que têm essa conduta, eu costumo dizer que elas têm o espírito de Judas, né? Analisa depois o que aconteceu com Judas, depois que ele traiu Jesus. Ele se arrependeu, teve um remorso, teve um sentimento ruim. Ele voltou a falar com os sacerdotes. Ele falou, olha, toma de volta aqui esse dinheiro, eu não quero mais. O sacerdote falou assim, não, esse dinheiro não pode voltar mais para o templo. Esse dinheiro saiu do templo, tá, gente? Saiu da igreja, o dinheiro que foi pago para Jesus ser traído, saiu dentro de uma organização religiosa, tá bom? Por religiosos. Não se esqueça disso. Não, esse dinheiro não pode voltar porque esse dinheiro é dinheiro de sangue. Aí Judas foi e jogou o dinheiro. E aquele lugar onde ele jogou o dinheiro e se enforcou, até hoje é chamado de terra de sangue, né? Campo de sangue. E Judas se enforcou, se matou. Por que Judas se matou? Porque ele não se viu mais. Ou, melhor, quando ele se olhou, ele viu que o que tinha dentro dele não era bom. Os frutos daquilo que ele fazia não eram bons. O inocente foi condenado por conta de uma mentira dele. O inocente foi condenado por conta da ganância dele. E ele até recebeu algum dinheiro ali, mas ele não usufruiu daquele dinheiro pelo remorso. A vida cobra. Minha avó falava muito isso, a vida cobra. A vida que você planta para os outros cobra de você. Aquilo que você faz para os outros volta para você. Nem sempre volta da mesma forma que você fez, volta de outras maneiras. Uma coisa que eu aprendi também, num momento difícil da minha vida, e eu vejo que estou passando um pouquinho, mas isso é interessante. Eu sempre valorizei muito a minha família, minha esposa, minha filhinha aqui, a Blue, minha mãe, meus parentes, minha sogra, sempre valorizei muito. E quando eu saí do banco, eu saí doente. Eu tinha sido diagnosticado com depressão grave e ansiedade generalizada pelo próprio psiquiatra do banco, que atendia lá. Ele fez o laudo, ele falou, olha, eu vou te afastar porque você não tem condições de... Cara, você vai ter um problema muito sério de saúde, você vai infartar, eu tive taquicardia lá também, fui socorrido. E, enfim, ainda com esse laudo dele, com tudo isso lá certinho, 15 dias depois me mandaram embora. Alguma preocupação com o estado daquela pessoa, do ser humano que ficou doente dentro do banco? Nenhuma preocupação. Manda embora esse daí. Ele é só um número. E assim nós somos para as empresas, gente. Você não é nada além de um número, tá bom? Fiquei muito mal. Pensamentos de suicídio? Diversos. O psiquiatra que cuidava de mim dentro do banco, ainda falou, cara, precisa acionar RH, isso não pode acontecer. Cara, não aciona ninguém. Só me dá o meu laudo. Aí eu voltei para um psiquiatra anterior que eu já tinha passado, aí eu conversei com ele me analisou, fez o laudo, depois perícia médica,
laudo forense, todos. Eu tenho 5 laudos, todos eles são exatamente iguais, atestam a mesma coisa, que aconteceu exatamente igual. Médicos diferentes, 2 forenses, especialistas nisso, indicado até por uma juíza. Todos atestaram a mesma coisa. Mas isso não contou. Para o intento daquelas pessoas, não contou. Eles foram ao fim e ao cabo com a intenção deles. Mas isso tudo me doeu muito, porque não existia uma razão. Eu não fiz nada de mal e de errado. E mentiram contra mim. Tudo isso tudo me doeu muito, isso tudo piorou muito a minha situação. Mas isso também fez eu ver o tamanho da minha esposa, o tamanho da minha filhinha, o respeito que eu consegui ver da minha família, da família da minha esposa, das pessoas mais próximas, a força que elas me deram, o respeito, o carinho. E eu que sempre cobrei muito de mim, de trabalhar, de ser produtivo, de cuidar da casa, todas as pessoas falaram para mim, todas elas: nós acreditamos em você, conhecemos o teu caráter, sabemos o quanto você é trabalhador, sabemos que isso foi uma injustiça, uma maldade muito, uma crueldade muito grande, e você não está sozinho. Você tem família, você tem quem te ama, não precisa trabalhar mais, não precisa fazer mais nada. Nós te queremos vivo, te queremos bem e te queremos feliz. Eu sustentava 4 casas, cara. Era a minha casa, ajudava a minha mãe, ajudava a minha sogra, ajudava um outro pastor, amigo nosso, pagava o aluguel dele. Tive que parar de ajudar todo mundo, mas todos vieram. Todos falaram: chega. Você estava ficando doente, você ia morrer ali dentro, e fizeram uma maldade com você, uma crueldade terrível. Essas coisas, cada um recebe a paga daquilo que faz. Mas para mim foi muito importante ver como que eu fui recebido pela minha família, como que eu fui apoiado pela minha família. Eu tenho uma esposa que é maravilhosa, gente. Eu tenho minha filhinha, que é um doce aqui. Eu tenho minha família, a família da minha mãe, da minha sogra, que são espetaculares. Não medem esforços para me fazer feliz. Tudo aquilo que eu procurava fazer para as pessoas, deixar as pessoas bem, eu comecei a receber deles. Mas receber muito mais do que eu esperava, muito mais do que eu imaginava. E não é só carinho, oferta de coisas materiais, não falta nada pra gente, a gente tem abundância de tudo. Mas o carinho, a preocupação, eu pude ver, eu pude provar o amor de Deus de uma forma como eu nunca imaginei que eu iria provar na minha vida. O cuidado de Deus com o Edward, eu tive ali. Por isso que essa palavra, eu quero dar esse testemunho com mais detalhes ainda, mas eu quero deixar essa palavra com você, que você guarde esse versículo e saiba: Deus está te olhando e Deus está te ouvindo as suas orações. Tudo isso que estão fazendo contra você pode dar um efeito de Deus anular agora, pode acontecer alguma coisa de você de repente perder uma formatura, um emprego, alguma situação assim, mas saiba, Deus honra a quem tem honra. E o salário do pecado é a morte. Guarda o teu coração, guarda a tua fidelidade, não dê as costas jamais aquilo que é a tua fé, que é a tua base. Não minta, guarde e fale sempre a verdade. Eu sei, quem mente pode parecer mais forte do que você, e nesse mundo, quem mente vai ser muito mais forte. Tá, pra você ter uma ideia, um dia antes de eu ser mandado embora, fui mandado embora no dia de rodízio, a gestora que mandou embora chegou para mim e falou: eu preciso tanto que você venha na segunda-feira, eu preciso tanto que você me ajude com uma coisa aqui. Eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Você tá meio estranha. Ah, é coisa da sua cabeça, Edward. Não aconteceu nada não, vem segunda-feira. Eu preciso muito de você. E fica tranquilo o fim de semana.
Ela estava mentindo, gente, porque ela ia mandar embora na segunda-feira de manhã. Você precisa viver isso? Sim. Pensa você, na sua vida. Você precisa se prestar a um papel desse? Você não precisa. Aí é onde eu falo dos caminhos e das opções. Você pode falar a verdade, simplesmente espera o dia seguinte faz o que tem que fazer. Ou você pode agir com a sua natureza e mentir, que é a sua natureza. Por isso, não tenha inveja do ímpio quando ele prospera. Por isso, guarda o teu coração e não minta. Seja correto e honesto diante de Deus. Faça as coisas segundo a palavra que nos ensina. E Deus, que é fiel e justo, que te vê o tempo todo, que te ouve e olha ao seu redor, ele saberá te recompensar, saberá te guardar e saberá te abençoar. Não abaixe a sua cabeça. Mantém a sua paz. Essa mesma gestora antes chegou para mim e falou: engole o choro. Uma delicadeza incrível. Eu não vou dizer para você engolir o choro, porque se você tiver que chorar, chore, chore nos pés do Senhor, que Ele é misericordioso e justo, para recolher cada uma das suas lágrimas e te recompensar com dupla honra. Olha, um beijo no teu coração, Deus te abençoe, Deus abra a sua visão, Deus te mostre as pessoas que são verdadeiramente de Deus e que não é de Deus na sua vida. Esteja atento a tudo que acontece, mas confia, principalmente confia no Senhor. Não minta, porque o salário do pecado é a morte, tá bom? Beijo no seu coração e logo logo a gente sobe outro vídeo.